Paulistano na essência, religioso, formado em direito, casado e pai de família. O entrevistado do programa de hoje está no segundo mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Pois é, Carol, sem muitas delongas, o SampaCast tem o prazer de receber neste episódio o vereador Rinaldi de Gílio, parlamentar atuante junto à comunidade cristã, líder de movimentos sociais e autor de mais de 380 projetos de lei aqui na casa. Meu pai, ele realmente liberou o destino na minha vida em muitas coisas. Uma das coisas que eu mais tive o privilégio de ser na vida foi ser pastor, porque o pastor, ele ajudava as pessoas. Então, eu cansei de ver meu pai ajudando as pessoas e eu falei assim, eu quero ser igual ao meu pai. A Folha de São Paulo veio fazer uma entrevista comigo e o repórter perguntou assim, também não tinha assessoria jornalística, nada, ela falou assim, o que você... como que você tá se sentindo? Aí eu até brinquei, eu tô me sentindo Daniel na Cova dos Leões. Aí o repórter colocou a matéria assim, vereador na Cova dos Leões, né? E foi aí que eu comecei a me deparar com os embates da política, e foi assim que eu entrei na política. Eu não queria ser candidato até que eu vi as senhoras ajoelhadas na porta da igreja. Eu tenho inclusive a foto aqui da igreja lacrada. E isso despertou em mim o meu propósito de vida. Eu falo assim que quando a luz se apaga da Câmara, todo mundo vai para casa, todo mundo vai colocar a cabeça no travesseiro, muitos vão chorar, muitos vão passar por angústias da sua família. Então a gente tem que ter um pouco de empatia, até mesmo com o que é diferente. Eu descobri o seguinte, quando você se posiciona, vai ter aqueles que te odeiam e vão te xingar. Mas o que importa é aqueles que estão ali e que vão te aplaudir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Marco Antônio Calejo. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Carol? Por aqui tudo ótimo. Neste episódio, nós temos o prazer de receber Rinaldi de Gílio, parlamentar. Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece a oportunidade de conversar aqui com o senhor. É uma alegria estar com vocês aqui do SampaCast. Quero agradecer o convite. Não vi a hora de estar com vocês aqui, com você, Carol, e com você, Marco. É uma alegria muito grande poder estar aqui, poder falar um pouquinho do nosso dia a dia nessa casa aqui, que é o maior parlamento das Américas. E, vereador, vamos começar do início da sua vida, vamos começar lá de trás. O senhor nasceu aqui em São Paulo, queria que o senhor contasse onde o senhor nasceu, como que foi essa sua infância. Eu nasci na Vila Prudente, cresci ali, a minha avó na rua Francisco Hipólito, meu pai na Falco Giannini, meus tios, toda a região da Vila Prudente. Então eu nasci na Vila Prudente, foi aonde eu comecei a entender um pouquinho de cidade. Naquela época não tinha metrô, não tinha shopping, não tinha nada, mas a gente nasci em 1975 e foi um tempo muito bom ali. Estudei na escola franciscana da região, então eu sou da Zona Leste desde que eu nasci. O vereador, o senhor vem de uma família religiosa, porque se tornou pastor ainda jovem, com 16 anos. É influência de alguém ou já nasceu com o senhor esse... É influência do meu pai. Meu pai, ele realmente liberou o destino na minha vida em muitas coisas. Uma das coisas que eu mais tive o privilégio de ser na vida foi ser pastor, porque o pastor, ele ajudava as pessoas. Então eu cansei de ver meu pai ajudando as pessoas e eu falei assim, eu quero ser igual ao meu pai, né? Eu quero ter essa empatia, eu quero ajudar o próximo. Então eu via meu pai ajudando muitas pessoas e sem aparecer nos bastidores, porque a gente era criança e criança pode ter acesso onde o pai... E aí, eu, com 16 anos, eu fui emancipado para mim poder fazer o curso de teologia e poder me tornar
um obreiro que no escalonamento primeiro é obreiro, é aspirante, depois vem a ministro do evangelho. E aí eu entrei a obreiro muito novinho, com 16 anos. E líder de jovem, né? E aí eu liderava a juventude. Então eu comecei liderando adolescentes, depois fui líder regional, estadual e líder nacional de jovens. Então o jovem era a minha vocação, que eu acabei seguindo aí, e que eu amo demais trabalhar com jovem. E, vereador, conta pra gente como que foi a sua experiência de ministrar uma primeira reunião na igreja, tão novo, com apenas 16 anos. Como que foi esse início? O interessante é que meu pai, sendo pastor e fundador de uma igreja, a primeira igreja que eu ministrei, eu tinha 16 anos. E não foi na igreja do meu pai, né? Foi um outro pastor. Ele é um pastor do Parque São Lucas, já está com 86 anos. E eu tinha recebido um chamado de Deus. E aí ele falou assim: você traz a mensagem? O meu irmão tem uma banda de música e eles iam tocar no louvor e eu ia trazer a palavra. E meu irmão perguntou a semana inteira: você não vai deixar na última hora, não, você vai... Mas como eu tinha recebido esse impacto, um chamado de Deus, eu falei assim: eu vou pregar. E aí eu preguei João 15,16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, e eu designei para que vades e deis fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai no meu nome, o Pai vos conceder. Essa foi a primeira mensagem, com 16 anos de idade, há 32 anos atrás, e eu lembro até hoje. Curiosamente, eu encontro uma pessoa depois de 10 anos, e ela falou assim: naquele dia eu estava na igreja e você falou isso. E aí ali foi uma confirmação do meu chamado, da minha vocação em ajudar o próximo, em levar uma palavra de fé e de esperança para as pessoas. O vereador, o senhor comentou que fez teologia, né? Quantos anos o senhor tinha na época? E como que é hoje para continuar com os estudos da religião e conciliar também com a atividade política, com a sua vida pessoal? Quando eu saí depois do terceiro ano, eu recebi um chamado. Eu senti um chamado de ajudar as pessoas, era uma coisa muito forte dentro de mim. E aí eu fiz o Instituto de Teologia Quadrangular, o ITQ na época, e eu queria me dedicar, cair de cabeça nisso. E eu queria só fazer o bem, ajudar as pessoas, Só que meu pai falou para mim assim: filho, você precisa se preparar, você precisa ir para a escola, fazer uma faculdade. E eu não queria, eu queria só ficar na teologia. E aí ele falou assim para mim: filho, aí ele falou: filho, o que você quer? Eu falei: eu quero que Deus me use em alguma coisa. Ele me falou assim: quem que era mais usado na Bíblia, Pedro ou Paulo? E eu, que já tinha lido a Bíblia várias vezes, eu falei assim: olha, o mais usado por Deus foi Paulo, porque Paulo sabia 7 idiomas, Paulo era um cidadão de Roma, Paulo, ele fazia viagens, e ele deixou 1/3 do Novo Testamento escrito, e Pedro, por ter dificuldade na escrita, ele teve 2 cartas e uma com ajuda. Então, aí ele falou assim: então você precisa se preparar para que Deus te use mais. Foi assim que aconteceu. E eu, saindo da teologia, eu fui fazer faculdade de Direito em Mogi das Cruzes. E por que Mogi das Cruzes? Porque o meu pai fez Direito na UMEC, na Universidade de Mogi das Cruzes, e eu fui fazendo a Brás Cubas. Eu queria trilhar os passos do meu pai. Então, eu comecei... e aí a Bíblia, para mim, o estudo teológico é uma coisa contínua, porque você acaba estudando e não para, você nunca termina de conhecer. E aí eu escolhi justamente o direito, porque o direito ele é uma matéria que abrange em todas as áreas da sociedade, e hoje o foco de hoje nas discussões na mídia é a questão da independência dos poderes, a atuação do judiciário. Então, para mim foi muito importante. Assim que eu saí da teologia, eu já caí direto
na faculdade de Direito. E, vereador, o senhor atuou como advogado? Não deu para mim atuar, porque assim que eu saí, eu me tornei líder estadual da juventude. Eu comecei a viajar. Então, eu viajei o estado de São Paulo inúmeras vezes. No carnaval, por exemplo, eu fazia 8 palestras, 2 por dia, em algum dia eu fazia. Então, eu atravessava o estado de São Paulo e aí eu comecei um movimento, né, dos inconformados. Então, a gente reunia, eu fazia 10 eventos por ano, 8, eu dividi o estado em 8 distritos, então cada distrito a gente fazia uma reunião com os jovens e com os inconformados, fazia um de liderança no começo do ano para alinhar toda a liderança e um grandão, que era o Congresso Geral, que a gente fazia em Sumaré, na Árvore da Vida ali, que era um auditório para 10 mil pessoas. Então, e nesse trabalho eu não consegui entrar eu não entrei na OAB, aí eu só consegui ter o de estagiário e aí eu não parei mais. E aí começou a minha que eu posso dizer, um despertar da minha liderança. E o líder, eu acabei entrando no campo do direito. E essa formação do direito te ajuda, vereador, aqui dentro da Câmara, com esse conhecimento da legislação? Não só na Câmara, mas na área empresarial, na área de aconselhamento, né? Famílias se separando. Então, você dá uma palavra hoje na igreja, um casal que está se separando, você dá uma visão do direito, você dá uma visão da fé, você dá uma visão de vários ângulos diferentes. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente pode atuar. Estou carregando para mim, vou carregar comigo para o resto da vida os princípios elementares da justiça. E, vereador, tem alguma história que o senhor lembra e que te marcou, que o senhor gostaria de destacar nesses anos todos de aconselhamento? Tem muitas histórias, tem muitas histórias. Por eu ser pastor também, a gente tem histórias de recuperar casamentos e a gente tem histórias de aconselhar separar, né? Porque quando envolve agressão, mas quando envolve momentos delicados na vida do casal, então são vários casos, né? Na área da proteção da infância, na área hospitalar, no trato, no acompanhamento, porque como pastor eu faço desde um acompanhamento de uma pessoa no hospital até o ofício fúnebre de uma família. Então, como pastor, eu tô junto com a pessoa até no momento pior da vida dela. Então, eu fiz hoje mais de 300 casamentos, ofícios fúnebres, mais de 400 ofícios fúnebres. Então, se você me perguntar de um específico, eu tenho muitas histórias. Eu quero um dia escrever, eu já sou autor de 5 livros, mas eu quero um dia escrever um pouquinho das minhas histórias que eu carrego comigo aqui. E nesses livros estão as histórias também da política, vereador? Quando que efetivamente entrou na sua vida a vontade de entrar na política? Entrou, eu falo que a necessidade, o nosso sofrimento é a área que Deus aponta o nosso destino, o nosso propósito de vida. Eu sempre tive uma consciência politizada. Então, a política, quando caiu as Torres Gêmeas, naquela manhã, por incrível que pareça, eu nem sonhava em ser político, mas eu estava assistindo a TV Câmara. Eu estava assistindo, e eu era novo de casado, e minha esposa falava para mim assim: tanto que você vê isso, que você gosta disso. E eu fiquei, né? E a gente tinha um trabalho de apoiamento. A gente entendia que o nosso nicho, os cristãos, os evangélicos, precisavam de representatividade. Então, a gente trabalhava na área estadual, na área federal, e sempre foi assim. E eu não queria me meter com política. Até que um certo dia, a nossa igreja ali na Vila Ema, ela foi lacrada e multada.
Foram 2 multas de R$ 70.000. E apareceu o salvador da pátria. Ele impôs a dificuldade e ofereceu a facilidade. Olha, eu vou ajudar vocês se vocês votarem em mim. E aí o meu pai, mais uma vez meu pai, ele vira para mim e fala assim, nós precisamos ter um representante. E o interessante é que eu falei, vamos tentar aquele ali que já foi candidato. Ele tinha tido 17.000 votos. Vamos tentar aquele ali que tem um desejo de ser. Ou vamos pegar um vereador que já tenha mandato, que ele assim simplifica a coisa. Ele virou e falou, eu quero você. Eu falei, eu não quero me meter nessa bagunça, né? Ninguém na família Ninguém. política. Mas olha só, a Bíblia fala que o filho ele é a flecha na mão do guerreiro. Então, um pai ele tem o poder de jogar a flecha, ele vai chegar onde o pai não chega. E aí eu fui contrariado fazer em 2016 campanha. E o interessante é que eu me juntei comecei a regimentar e falar um pouco das ideias. Como eu era muito conhecido no meio cristão, pelos inconformados, pelos grandes eventos, todos os cantores gospel, eu conhecia eles, então eles precisavam estar nos meus eventos, então sempre teve um bom relacionamento. E aí falaram, você tem que ir na feira pedir voto. E eu fui na feira pedir voto. E quando eu entrei na feira, imagina só, uma pessoa que não tinha padrinho político. Gritaram assim, ladrão na feira. Aí começou, ladrão. Aí foi a feira inteira, eu passando para distribuindo. Eu falei assim, meu Deus, foi o primeiro choque. Eu falei, eu não tô fora. E não é que eu ganhei a eleição. Na primeira Na já, primeira, quase 21.000 votos. Então, eu ganhei a eleição e aí começou a nossa jornada aqui dentro dessa casa. Então, falei, e agora? E aí a Folha de São Paulo veio fazer uma entrevista comigo e o repórter perguntou assim, também não tinha assessoria jornalística, nada, ela falou assim, como que você está se sentindo? Aí eu até brinquei, eu estou me sentindo Daniel na Cova dos Leões. Aí o repórter colocou a matéria assim, vereador na Cova dos Leões, né? E foi aí que eu comecei a me deparar com os embates da política e foi assim que eu entrei na política. E, vereador, como que foi a sua chegada aqui na Câmara, né? A Câmara era o que você imaginava? Você que não tinha padrinho, que saiu, que seu pai falou, você vai se candidatar. Como que foi chegar aqui depois de não querer chegar aqui, né? Vale lembrar que eu não queria ser candidato até que eu vi as senhoras ajoelhadas na porta da igreja. Eu tenho, inclusive, a foto aqui da igreja lacrada. E isso despertou em mim o meu propósito de vida, porque eu não queria me meter com política. Peraí, mas estão mexendo naquilo que é mais sagrado para mim, que é a igreja. E eu vi as senhoras de quarta-feira que vão lá orar pelas filhos, pela família, que mantém espiritualmente a igreja de pé, ajoelhada na porta da igreja. Aí aquilo eu falo assim, eu vou para esse desafio. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei assustado, inclusive por esse corredor aqui. Quando eu entro no plenário, imagina só, sai na Folha que o vereador na Cova dos Leões, eu falei, os vereadores vão falar o seguinte, já vão me... E quando eu entrei aqui no plenário, assustado, o vereador Eduardo Tuma veio me cumprimentar, veio me dar um abraço, veio me dar a mão. E ele falou, seja bem-vindo, ele anunciou no microfone. E ali acabou fazendo uma parceria, uma amizade com o Eduardo Tuma muito grande, porque... E ali foi que eu comecei a entender com o olhar, eu comecei a ver como que funciona a política, os debates, as ideologias, os momentos, as brigas, quais são as brigas importantes de você lutar, quais são as guerras importantes para você lutar. E aí, no começo eu apanhei demais, a gente acha que o
o poder público ele é algo rápido, instantâneo, e eu comecei a aprender direitinho como funciona. E como que é lidar com essas discussões, vereador? Com posicionamentos contrários e não levar isso para o lado pessoal e ficar na política? Eu falo assim que quando a luz se apaga da Câmara, todo mundo vai para casa, todo mundo vai colocar a cabeça no travesseiro, muitos vão chorar, muitos vão passar por angústias da sua família. Então a gente tem que ter um pouco de empatia, até mesmo com o que é diferente. Eu, graças a Deus, embora eu tenha uma ideologia que é tida como de direita, mas eu tenho porque eu sou conservador, porque eu acredito na base da família. Então, a primeira lição que eu tive entrar nessa casa foi que você tem que ter posicionamento. Antigamente ninguém tinha posicionamento, todo mundo era ensaboado, né? Ficava em cima do muro. E hoje não, as pessoas elas querem que você tenha um posicionamento. Então, eu descobri o seguinte, quando você se posiciona, vai ter aqueles que te odeiam e vão te xingar. Mas o que importa é aqueles que estão ali e que vão te aplaudir. Se 100 xingar e 30 aplaudir e falar assim, então você tem que dar atenção para aqueles que estão ali e não para um todo. Então, a política nas últimas 2 eleições tem mostrado isso, que as pessoas querem um político com personalidade e não um político ensaboado em cima do muro, né? E, vereador, tirando um pouquinho dessa parte da política, o senhor contribui muito com ações sociais, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente quando que começou, né, isso na sua vida, se foi na época da igreja, e queria que o senhor destacasse algumas ações que o senhor faz. Tá. Olha, a gente movimentava a igreja em todas as grandes catástrofes no Brasil, eu tive envolvido. É que na época as redes sociais não eram tão fortes, mas, por exemplo, quando aconteceu o desastre em Brumadinho, nós mandamos 16 carretas de água, porque não tinha água. Então eu consegui mobilizar 16 carretas de água. Quando aconteceu aquele problema em Santa Catarina, que o solo ficou encharcado, houve desmoronamento, nós arrecadamos muitos recursos, mais de 500 mil, e mandamos para lá. Quando aconteceu também aqui no Rio de Janeiro, agora me falha a memória... Petrópolis. Então, eu mandei para Petrópolis 2 caminhões e mandamos R$190 mil. Nós fomos levar o cheque lá da arrecadação que a gente fez para as famílias comprarem fogão, comprarem os utensílios da casa principais que estavam assim. Então, a gente está sempre envolvido. Na pandemia, eu já era vereador. Lá na minha igreja, a gente fez o Armazém Solidário. Agora, eu sei que o prefeito ele estabeleceu um programa chamado Armazém Solidário. Lá na igreja, a gente alimentou na pandemia 800 famílias em uma só igreja. Eu não fiz nem como vereador, eu fiz como... por fé mesmo, pelo social mesmo, né? Então, esses são alguns exemplos do que a gente tem feito e tem ajudado. E na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, a gente vai, atende a necessidade, encaminha uma ONG, olha, a secretaria é essa, é aquela. Então, a gente faz assim. O senhor também tem uma atuação com as casas de reabilitação, né, vereador? Sim, meu pai, de novo meu pai. Meu pai fundou 3 casas de recuperação. E o problema da drogadição é uma coisa terrível, né? Eu falo que... Eu vou espiritualizar um pouquinho essa entrevista aqui, mas eu falo assim, quando uma pessoa está presa no vício, é como se tivesse um X nas costas dela. O mal quer destruir essa família, essa pessoa. E é muito triste. Quando uma pessoa assim morre, o céu perde, o inferno ganha. E então é a briga de todo pastor recuperar pessoas, né? E meu pai, ele foi o fundador dessas casas, e eu hoje, essa semana já
Em outras casas a gente também ajuda. Já fiz encaminhamento de 2 pessoas, então a gente alinha a fé e também aquilo que é o aprendizado pedagógico, a lição ali do social que deve ser feita. E tem a questão do autismo Sim. também, né, vereador? O autismo para mim é uma bandeira que eu gosto de levantar. Eu sou autor aqui em São Paulo de 11 leis que se tornaram projetos, mas se tornaram leis sancionados. Um deles é a sessão adaptada para os autistas no cinema, né? O cinema, todo mundo quer ficar no silêncio, quer ficar quietinho. E, às vezes, fica um ambiente desfavorável. Então, esse foi um projeto de inclusão para os autistas, que alegra muito o meu coração. Ele pode sentar onde ele quer, pode falar, a luz, meia luz, não pode ficar apagado, o som mais baixo. Então, essa foi uma das leis para os autistas. E é interessante, Marco, que as pessoas perguntam, você tem algum autista na família? De onde nasceu isso? Essa vontade de ajudar. Mais uma vez, quando meu pai ele dirigia os cultos da tarde, no meio da semana, chamava a Tarde da Bênção, tinha um autista severo. E ele gritava no meio do culto, e eu era criança e aquilo me chamou a atenção, porque a mãe estava indo na igreja buscando uma ajuda que ela não tinha. Se hoje os aparelhos de saúde estão começando a abrir e entender a questão do autismo, naquela época era uma coisa inimaginável. E a mãe ia para a igreja buscar ajuda em Deus. E eu lembro que eu era pequeno e eu via aquele salão de 300 pessoas, cheio de gente. E aquele autista, ele atrapalhava, ele chamava atenção e todo mundo tinha compaixão da mãe dele e dele. E todo mundo ajudava a família dele. E eu era muito criança, eu olhava aquilo e eu sentia uma agonia muito grande. Foi aí que nasceu o desejo de ajudar. Eu falei, um dia, quando eu puder ter oportunidade, eu vou ajudar. E agora, a nossa última lei é que cada unidade de saúde, cada aparelho de saúde, venha examinar a criança para poder laudar com autismo já na UBS, por exemplo. Então, isso foi sancionado pelo Ricardo Nunes e está sendo programado pela Secretaria da Saúde. Então, foi uma das minhas conquistas. O símbolo para atendimento preferencial também foi aprovado aqui, é uma lei minha, foi aprovado aqui. Então, a gente tem uma batalha muito bonita com os autistas. E eu falo assim, que essa batalha ela é longa e é uma caminhada difícil, porque tem muita coisa para a gente fazer e conquistar para os autistas. Não só os autistas, mas também doenças raras, onde eu atuo, tumor dismoide e outras, distonia e outras doenças mais. Essas outras áreas de atuação em relação a essas doenças, o senhor chegou a ver algum caso? Como que foi? Tem algum caso na família ou foi estudando mesmo? Foi na igreja que você via e resolveu lutar por isso? Olha, um dia chegou uma senhora aqui no meu gabinete e ela falou, vereador, eu preciso da sua ajuda. E eu falei, o que você precisa? Ela falou, eu tenho uma doença, eu tenho distonia. E eu falei para ela assim, você tem distonia? Eu falei, o que é? Você quer ver? Ela levantou e quando ela encostou na parede, ela começou a tremer o seu corpo inteiro. E ali eu comecei a chorar. E ela começou a chorar, isso dentro do gabinete. E ela falou assim, nós precisamos trazer uma visibilidade para isso. E aí eu fiz a primeira lei,
o dia da distonia, fizemos alguns eventos aqui. Um dia de madrugada, eu não sei, cargas d'água, eu estava acordado, eu acho que, não sei o que é, e ela me chamou. E aquele dia ela ia cometer suicídio. E aí ela falou assim, eu quero ir no seu gabinete e eu quero que você, olhando nos seus olhos, você falar para mim que vai dar certo. E eu falei com fé, né? Eu falei, vai dar tudo certo. E aí ela veio no meu gabinete, ela estava passando por um problema na associação dela, a pessoa que cuidava da associação começou a pedir dinheiro em nome da associação e ela perdeu a credibilidade, derrubaram os vídeos dela, toda a caminhada que ela tinha feito. E aconteceu aquilo que deu tudo certo. Ela fez o implante cerebral de um chip, né? Não sei se vocês sabem, mas as pessoas aumenta uma família que descobre que tem um filho autista, aumenta o número de divórcio, suicídio da mãe. Quem tem uma doença rara também tem uma propensão muito grande para o suicídio. Então, e ela veio visitar e ela contou esse testemunho, que ela iria cometer suicídio naquele dia e tal. Aí ela voltou, nós fizemos o evento, foi esclarecida a situação, as pessoas entenderam que foi a má-fé de uma secretária, devolveram o canal, os vídeos, tudo para ela. Então, eu falo que as leis, elas nascem, o vereador ele é o modelador cultural da cidade, então as leis elas nascem da conversa mútua, das necessidades que batem na nossa porta, né? Ontem chegou um senhor aqui para mim e falou assim, olha, a gente vai na UBS e a gente, quando acaba a energia, eles remarcam para depois de 3 meses. Como que faz para ter um gerador, né? Um gerador na UBS? Eu falei, olha, eu não posso fazer uma lei obrigando, porque isso cabe eu não posso onerar o Poder Executivo, mas eu posso autorizar o Poder Executivo e criar E aí eu falei e tal. Aí na frente dele já fizemos a propositura, eu assinei, falei, o senhor vai levar, né? Então, eu acho que o parlamentar ele tem que ter sensibilidade. Vereador, nosso papo está muito bom aqui, né, Marco? Mas a gente tem que fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos para saber mais da vida e sobre a carreira também do vereador Rinaldi de Gílio. O SampaCast volta já. A entrevista com o vereador Rinaldi de Gílio já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os conteúdos da casa no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e se inscreva. Não saia daí, voltamos já. Na maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme destas cidades. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do Legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem, às vezes, gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe? Assim, são coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais.
Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que a Câmara Municipal obedece a um conjunto de regras? Ela segue a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Segue também o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, que dentro da cidade tem a força de uma Constituição. Assim, os vereadores conseguem propor projetos que sejam de interesse da população, aprovar e alterar as leis e até mesmo exigir que o poder público cumpra suas obrigações. Mas não se esqueça, além de todas essas leis, quem ajuda a regular as ações dos vereadores é você. Faça sugestões, fiscalize, participe. Quer saber mais? Acesse saopaulo.sp.leg.br. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O vereador, para ele ser um bom vereador, ele tem que ser um bom ouvinte. Carol, você tá sendo boazinha. Eu fui ameaçado de morte nas redes sociais. Eu fui ameaçado de cassação, né? De tirarem o mandato. Enfim, foi uma guerra, pessoas jogando eu contra a justiça, uma coisa que eu jamais serei contra a justiça, pelo contrário. Você perguntou se eu pensei em desistir. Jamais. Eu não dou um passo para trás nem para pegar impulso. Eu passei no banco, fiz o empréstimo e fui lá e paguei o aluguel do Teatro Municipal. Todo o tempo que eu estou aqui, eu nunca vi uma honraria receber tanta perseguição, tanta luta, tanta batalha. Eu nunca vi tanta oposição. Voltamos com o SampaCast. Hoje recebemos aqui no estúdio o vereador Rinaldi de Gílio. Vereador, a gente terminou outro bloco do SampaCast falando um pouquinho das proposituras que acabam chegando, né, da própria população. E muitas vezes os munícipes não sabem que muitas das leis que estão em vigor hoje em dia da Câmara nasceram de proposituras que vieram deles mesmos, né? Que não é só o vereador que propõe leis, mas que os munícipes podem trazer uma demanda e propor uma lei também, né? Sim, sim. O nome vereador, é claro que aqui é uma brincadeira. Vereador você tem que vereador, né? Então, eu acho que as leis, elas nascem da necessidade, do problema, de você estar ali junto com a pessoa e ouvindo ela. Então, o vereador, para ele ser um bom vereador, ele tem que ser um bom ouvinte. Com certeza. E o senhor tinha essa noção do impacto, da responsabilidade de transformar a vida de pessoas, vereador, com as leis? Sim, eu já me envolvi em muitas polêmicas aqui nessa casa, né? Desde da bituca do cigarro, da multa para quem joga a bituca no chão, enfim, são várias histórias. E eu vejo a responsabilidade, a gente muda a vida, transforma a vida. E a política é um meio de transformação. Então, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas aqui é um meio de transformação da sociedade, passa pela política. É claro que de uma harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo e também do judiciário, mas aqui a gente formata aquilo que a gente vai viver daqui para frente nos próximos anos. Então, eu sempre vi com muita responsabilidade ser vereador. Coisa que às vezes você não vê pelas atitudes de alguns pares. Vereadora, a gente já falou aqui sobre os embates aqui na casa, né? Sobre as discussões. No final das contas, todos os embates são para levar o melhor para a população, né? Todos os vereadores estão aqui
muita gente não sabe, para fiscalizar a prefeitura, mas para fazer o bem para a população, para melhorar a cidade de São Paulo e tentar fazer com que a população tenha melhor qualidade de vida, mais acesso à saúde, à educação. É verdade. Esses embates, a gente vê que tem muitos vereadores, às vezes de posicionamentos ideológicos diferentes, mas no final todo mundo quer chegar e atender o público em geral, né? Então eu acho muito saudável as discussões. Inclusive, às vezes a gente fala assim, eu brinco, eu falo que a combina briga é assim, hoje eu vou brigar com você, hoje nós vamos discutir. Eu acho muito positivo isso, porque o que fica ali no plenário, e às vezes vai até para as redes sociais, mostra o seu posicionamento e aquilo que você pensa. Então, sem discussão, sem o diálogo, é algo muito descer goela abaixo, e eu acho isso não é salutar para o Poder Legislativo. Vereador, como que o senhor elabora as suas autorias das legislações? Atendendo demandas da população? Às vezes o senhor tem algumas ideias e aí debate com a sua equipe? Então, os projetos de lei, elas nascem muito através dos problemas que... o primeiro vereador, ele tem desde as honrarias até as ações e projetos que vão trazer um impacto significativo para a cidade. É claro que quando eu trago um projeto de lei que vai ferir o ideal de um partido, com toda certeza vai ter um trabalho de obstrução e vai ter um trabalho de luta, enfim. Mas a gente está embasado em quem? Em quem nos representa. Então, esses projetos de lei... ontem nasceu 2 projetos de lei quando eu estava falando com moradores da Zona Leste de São Paulo, né? Eu falei, olha, isso aqui pode virar um projeto de lei. Então, são coisas boas e importantes para a nossa cidade. Então, e aí eu tenho que defender. Então, se eu estou representando ali aquele bairro, eu estou defendendo aquele grupo de pessoas, de fé ou não, eu tenho que defender eles. E aí nasce o vereador briguento, né? Vereador, o senhor citou as honrarias. Vamos falar, então, que recentemente o senhor homenageou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e essa homenagem gerou uma repercussão nacional. O senhor recebeu críticas, o senhor recebeu elogios de outras partes. Eu queria saber como que o senhor lidou, né, com todo esse processo, se isso chegou a te abalar, chegou a pensar em cancelar o evento. Carol, você está sendo boazinha. Eu fui ameaçado de morte nas redes sociais, eu fui ameaçado de cassação, né, de tirarem o mandato, enfim, foi uma guerra, pessoas jogando eu contra a justiça, uma coisa que eu jamais serei contra a justiça, pelo contrário. E você perguntou se eu pensei em desistir. Jamais. Eu não dou um passo para trás nem para pegar impulso. Quando eu tenho algo no meu coração e quando é legítimo, e eu, de todas as maneiras, eu me posicionei, porque eu vi que a honraria ia se tornar uma vergonha para a pessoa que eu estava dando, que é a Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro é uma cristã, é uma mulher e é uma pessoa que ela trouxe impactos profundos. Segundo o IBGE de 2010, 2% da população tem surdez severa, ou seja, não escuta nada. E ela trouxe a voz presidencial, ela colocou os surdos para participar da política. E não só isso, doenças raras, autistas, síndrome de Down, todos os trabalhos que ela como mulher representa, uma mulher evangélica também, que faz parte. Então, quando foi preparado essa
homenagem, nós escolhemos um lugar, preferimos fazer aqui na casa, mas já estava cheia, não tinha lugar disponível. E aí, como é prerrogativa, é discricionário do vereador, do Poder Legislativo, usar qualquer aparelho público, fomos para o Teatro Municipal. E lá no Teatro Municipal estava tudo bem, até que judicializaram a questão, o ativismo político foi até o judiciário, e aí eu tive que tomar uma decisão. E a decisão é fazer gratuitamente, como acontece em toda a história dessa casa, ou pagar, trazer o custo oneroso para mim, né? E aí faz parte da minha personalidade, não voltei atrás, e eu falei, eu passei no banco, fiz o empréstimo e fui lá e paguei o aluguel do Teatro Municipal. Todo o tempo que eu estou aqui, eu nunca vi uma honraria receber tanta perseguição, tanta luta, tanta batalha. Eu nunca vi tanta oposição. E eu, respeitando a morte da dona Marisa Letícia, esposa do atual presidente, eu entendi legítimo do vereador colocar o nome de uma ponte, o nome dela, e eu fui favorável. Então eu vejo hoje que a polarização ela está muito grande, não há respeito, o respeito que eu dou, eu não recebi. Então eu continuo firme e dar um passo para trás, de jeito nenhum, só avançando. O vereador, eu lembro até durante o evento que o senhor comentou que quando se candidatou pela primeira vez, o senhor se reuniu com a sua esposa. Essas críticas também chegam até a sua família, que o senhor falou que recebeu ameaça de morte. Como blindar esse momento para que isso não afete dentro da sua casa? Meus filhos, eles me mandam mensagem, me ligam, pai, eles ouvem as coisas, veem as coisas, os amigos encontram eles e falam. E como eu sempre fui de posicionamento, e isso a fé me ajuda muito, né? A saber que eu estou debaixo de um propósito me ajuda muito. Quando eu entrei na política, eu reuni a minha família, né? E eu lembro que o meu filho mais velho, ele começou a chorar e falou, pai, e agora? E os inconformados, não vai ter mais, né? Falei, não, filho, vai ter os inconformados, porque ele achou que eu ia abrir mão de uma coisa que a gente sempre amou, que é cuidar do jovem, e perder por causa da política. Eu expliquei para ele, e aí eu falei assim, eu só vou adiante ser candidato. Procurei 3 anuências. Primeira anuência de Deus. Segunda anuência da minha família. E terceiro, eu reuni a minha igreja. Eu falei assim para a liderança da igreja, olha, fui convidado para ir para a política, só que meu chamado é pastoral. Eu só vou se vocês apoiarem. E aí eles apoiaram. Aí eu vi que foi um sinal, né? E aí eu fui, né? E essa semana uma pastora recebeu o convite de ser vice-prefeita e ela perguntou minha opinião. E eu usei a mesma forma, eu falei, busque a direção de Deus, peça a bênção da sua família e reúna a liderança da sua igreja e vê o que se eles falarem vai. Se eles falarem não vai. A sua família continuou te apoiando quando o senhor decidiu se candidatar de novo, tentar a segunda eleição? Eu não sei quem é mais doido, se sou eu ou se é minha família. Mas sem a minha família não dá. Então, sem a minha família, eles sempre me apoiando, minha esposa sempre me apoiando. Sem eles são a minha base, é tudo que eu tenho.
Primeiramente a família, depois a minha comunidade de fé. Eu perguntei isso porque a gente sabe que o trabalho de vereador é árduo, tipo, não é só aqui dentro da Câmara, não é só na sessão, na comissão, que ser vereador de uma cidade como São Paulo demanda muito e muitas vezes você fica distante da família, você não tem muito tempo para passar com a família, né? Carol, ninguém sabe o que acontece aqui. A família não sabe o que acontece aqui dentro. A igreja, no meu caso, dos meus apoiadores, o pessoal do meu bairro, da minha ZL, da Zona Norte, Zona Sul, eles não sabem o que acontece aqui dentro. Eles não sabem o quanto a gente luta, o quanto a gente apanha. E o gostoso é que a gente pode bater também, né? E agora que nós estamos chegando já no fim de mais um mandato, quais são os próximos projetos, vereador? Olha, hoje a gente tem um desafio que é continuar trabalhando. Eu falo que a gente precisa dar apoio hoje para o atual prefeito, que ele tem feito um trabalho extraordinário, já foi líder nessa casa, já foi vereador nessa casa, uma pessoa preparada, está fazendo um trabalho revolucionário. Então, a gente tem que, na política, pensar sempre no futuro, né? Então, eu quero buscar a reeleição e continuar trabalhando. Eu sempre digo assim que eu estou vereador. Caso um dia eu não seja mais vereador, eu estarei continuando ajudando as pessoas do círculo de fé que eu faço parte, estarei contribuindo e ajudando sempre da mesma forma que é uma vocação. Mas, a pedido de muitos, a gente continua firme, batalhando para a gente buscar a reeleição e acreditar sempre num bom mandato de um prefeito, a gente fiscalizando ele, e ele está fazendo um trabalho magnífico. Então, a médio prazo é esse daí. Vereador, a gente está caminhando, né, Marco, para o fim do programa e chegou um momento agora que é o nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá bom, tranquilo. Estou preparado. Vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Preferido na cidade de São Paulo aí? Agora... a Zona Leste. E se São Paulo fosse uma palavra, vereador, qual seria? Trabalho. E se a política fosse uma palavra? Dedicação. O senhor maior sonho, vereador, para São Paulo? É ver a igualdade, é ver todos os paulistanos recebendo serviços públicos com qualidade, de saúde, educação, social, todos com muita qualidade. E, vereador, se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Rinaldi de Gílio, jovenzinho, qual seria o conselho? Keep going, continue. Falaria para ele, continua. Eu não iria falar para ele dos desafios, não iria falar dos problemas, mas eu iria falar para ele, continue e não perca a essência. E o conselho para os jovens paulistanos, vereador? Lute pelo seu ideal, mas saia da sua caixa e pense a nível 360 graus. Procure pensar, ter mais empatia pela visão do outro. E, vereador, agora para encerrar aqui o nosso ping-pong, uma dica cultural. Pode ser um lugar na cidade de São Paulo, pode ser um filme, um livro, uma peça de teatro, uma série. Olha, se eu for falar de série, hoje a minha esposa tem assistido muito dorama, né? Que é a cultura coreana. E eu descobri que a comunidade coreana aqui de São Paulo é muito grande. Então, é uma série, acompanhar aí eu acabo assistindo por tabela com a minha esposa, né? Então, tem o dorama. Filme, eu gosto muito de filmes, tem vários filmes. Lugar, tem
lugares belíssimos como o Parque Ibirapuera, vou levar um pouquinho lá para o meu lado, lá o Parque da Vila Prudente, o Parque Ecológico, uma programação, visitar acho que as praças, né? Cuidar, incentivar as pessoas a cuidarem, zelarem pela praça. Não é uma coisa só o poder público fazer, mas dá para a gente fazer. Muitas igrejas gostam de cuidar de praça também, ajudar. Então, eu acho que a gente tem que cuidar do verde e estar mais próximo dessa cidade que a gente ama. Vereador, para a gente encerrar então, né, Carol? Dá a sua mensagem final aqui para a gente. Olha, eu quero agradecer vocês e eu acho que nesses 7 anos que eu estou aqui, o que eu mais prezo de tudo que eu vivi e vivenciei aqui é guardar a essência como eu entrei aqui. Muitas pessoas, elas entram nessa casa de um jeito e elas saem de outro jeito. E eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu entrei da maneira como eu entrei. Eu mantive a minha essência. A gente não pode perder a essência, os valores, os princípios, coisas que custam sua vida, sua família, custam a sua dignidade, a sua integridade. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz e eu, não querendo espiritualizar, um dia eu vou prestar conta de tudo que eu vivi nessa casa. Na minha vida eu vou prestar conta, na minha vida, um dia a Deus eu vou prestar conta, e eu posso dizer que até agora, 7 anos, está tudo bem, e eu tenho colocado a minha cabeça e dormido em paz no travesseiro. Obrigada, Marco. Obrigada pela sua companhia hoje no programa. E eu que agradeço. Já fico no aguardo do próximo convite. A gente também. E obrigado também ao vereador Rinaldi de Gílio pela conversa. Carol e Marco, foi uma honra estar com vocês aqui. Vocês são uma simpatia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor vereador. E é isso aí, pessoal. Esse foi o SampaCast de hoje. Na semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e pelas redes sociais do Legislativo Paulistano. Não se esqueça também de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera! Tchau, tchau. Até mais.